Eu sou Francisco Nóbrega de Lima e estou feliz por poder estar agora aqui consigo. Vamos então ver o que se passa em nós durante um relaxamento. As primeiras reações são um estado mais tranquilo da nossa mente e um metabolismo mais lento, a que se chama de estado hipometabólico. Há também uma diminuição de cerca de 15% de consumo de oxigênio pelo nosso organismo. E é esse decréscimo de consumo de oxigênio que leva ao aumento muito significativo de energia física que se sente após um exercício de relaxamento. Outros fatores que também acontecem ao nível do nosso físico durante um relaxamento são uma diminuição do ritmo cardíaco em cerca de menos 2 ou 3 batimentos por minuto. Diminui a nossa tensão arterial e o ritmo respiratório. Há uma diminuição do cortisol, que em grandes proporções é muito tóxico para o nosso organismo, e aumenta a melatonina, que é um hormônio do sono. Uma outra hormona esteroide produzida nas suprarrenais que aumenta com a meditação e o relaxamento é a denominada DHEA, e que é um fator muito importante para retardar o envelhecimento das nossas células e que faz parte do mecanismo de reação física ao stress. Vários estudos indicam que a DHEA, que, como foi dito, aumenta em nós durante os relaxamentos e que retarda o envelhecimento, também ajuda o nosso corpo a defender-se do cancro, das artrites, da tensão alta, da osteoporose e muitas outras doenças. E ainda cria maiores defesas em nós contra os vírus e as bactérias que nos agridem. Mas, no fundo, como é que produzimos em nós um estado de relaxamento? Ele tem lugar quando a nossa mente, que para alguns está associada à camada muito fina que cobre o nosso cérebro e que é denominada de neocórtex, transmite uma ordem ao hipocampo e à amígdala, que são outras partes do nosso cérebro, para se relaxarem. Por sua vez, a amígdala, não a da garganta, mas a que faz parte do nosso cérebro, e o hipocampo vão transmitir essa mesma mensagem à glândula do hipotálamo. E esta, ao recebê-la, vai libertar na nossa corrente sanguínea um enorme fluxo de neurotransmissores, que mais tarde veremos o que são, e ainda hormonas calmantes, os quais vão provocar um relaxamento muito agradável tanto no nosso corpo quanto na nossa mente. Como um dos fatores que contribui para a nossa ansiedade é uma substância libertada pelos nossos músculos, e como durante um relaxamento a sua libertação é menor, assim, um relaxamento é um ótimo caminho para se diminuir e muitas vezes acabar com a ansiedade. Quanto ao pensamento em si mesmo, as células cerebrais que lhe dão origem trabalham à base de eletricidade, ou seja, qualquer um dos nossos pensamentos viaja através das nossas células cerebrais devido a correntes elétricas. Imagine que cada uma das suas células cerebrais, denominadas de neurónios, é uma árvore, com várias raízes, um tronco e vários ramos saindo desse mesmo tronco. Às raízes dá-se o nome de axônios. Ao tronco chama-se corpo celular e aos ramos chamam-se dendritos. Imagine agora várias árvores deitadas em que os seus ramos estão em contacto com as raízes de outras árvores.
e que, por sua vez, os ramos destas outras árvores estão em contacto com outras raízes de ainda outras árvores, e assim por diante. Qualquer informação ou pensamento passa para as raízes vindos de ramos de outras células. Passam depois por impulsos elétricos através do tronco, alcançam os ramos dessa mesma célula e passam para as raízes de outras células cerebrais. Mas, na verdade, os ramos de uma qualquer célula cerebral e as raízes de outra qualquer que lhe esteja próxima não se tocam. Há um minúsculo espaço de separação denominado de sinapse, e é nesse espaço que se encontram as substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Assim, sempre que o impulso elétrico de um pensamento atinge a ponta de um ramo ou dendrito, ele é como que transformado e transportado num neurotransmissor, que se vai fixar na raiz da próxima célula cerebral, criando uma energia elétrica. E é essa a forma pela qual o pensamento continua a viajar de neurónio para neurónio. Como curiosidade, posso lhe dizer que é o nosso cérebro que produz os neurotransmissores, que, como vimos, são os responsáveis pela ligação entre os neurónios, ou seja, entre as células cerebrais. Um desequilíbrio do cérebro na produção dos neurotransmissores vai ocasionar com que algumas partes do nosso cérebro transmitam entre si tanto informações como comandos incorretos ou errados, o que poderá dar origem a depressões e até a um ataque de medo ou de pânico, pois poderão preparar o nosso organismo para um perigo que não existe. Quanto às nossas memórias, cada uma delas não está guardada no nosso cérebro em células cerebrais isoladas ou distintas. Ou seja, não temos determinada memória em determinado neurónio. As nossas memórias estão, sim, situadas em redes de neurónios que estão interligados entre si. E no caso de um deles morrer, o cérebro pode sempre tornar a repor essa ligação de memória através de um outro neurónio para que essa memória específica não se perca. Assim, e tal como já foi dito, cada uma das nossas células cerebrais tem ramos ou ramificações que as ligam a outras células cerebrais, para que essas ligações das memórias possam ser feitas. E à medida que vamos envelhecendo, e para compensar a morte de várias células cerebrais ou neurónios, essas mesmas ramificações vão-se ramificando cada vez mais, criando inúmeras ramificações extras. Um fator muito interessante é que o nosso cérebro não envelhece da mesma maneira que o resto do nosso corpo. E o que o faz envelhecer é principalmente a sua inatividade cerebral, o que provoca o desligamento das suas áreas. Por isso, tenham muito cuidado os reformados e os ociosos. Não deixem de trabalhar o mais possível com o vosso cérebro. Quanto ao stress, ele é um dos maiores inimigos da sua memória, pois o cortisol libertado pelas cápsulas suprarrenais durante uma situação de stress vai impedir a utilização da glicose pelo principal centro da sua memória, que é o hipocampo. Vai matar muitos dos seus neurónios cerebrais e causar sérios problemas nos neurotransmissores. Quanto aos 4 pequenos relaxamentos das faixas seguintes,
O primeiro deve ser escutado de manhã ao acordar, pois vai prepará-lo para o dia que vai viver. O segundo pode ser feito em qualquer altura ao longo do dia e sempre que sinta necessidade de mais energia. O terceiro relaxamento serve para limpar a sua aura. Vai limpá-la e energizá-la através das energias de 3 dos seus chakras, e que são estudados em algumas correntes de esoterismo, e que estão colocados fora do seu corpo físico ou Stula Sharira, e por cima da sua cabeça, e estão relacionados com os seus corpos subtis, ou seja, com o seu corpo etéreo ou Linga Sharira, o seu corpo astral ou Prana e o seu corpo causal ou Kama. E esses chakras vibram respectivamente com a cor branca, a cor prateada e a cor dourada. Esses seus corpos subtis, juntamente com o seu corpo físico, são a parte de si que vivem e existem neste mundo da manifestação, pois, de acordo com várias correntes, ainda tem o seu corpo mental ou manas, o divino ou buddhi e o corpo espiritual ou atma, estes 3 últimos no mundo não manifestado. Para certas filosofias, este exercício consiste, no fundo, na energia vermelho-alaranjada da Kundalini, que é uma força natural comum a todos nós, subir suavemente através da sua coluna e sair pelo seu chakra da coroa situado no alto da sua cabeça, misturando-se acima desta com a energia divina de cor branca radiante. E essa mistura ocasiona uma chuva sobre o seu corpo, sob a forma de um esplendor branco, prateado e dourado, que limpa completamente a sua aura de todas as impurezas, deixando-a pura, brilhante e resplandecente. O quarto e último relaxamento deve ser feito ao fim do dia, para que possa fazer um juízo global do que nesse dia se passou consigo e para o preparar para o dia seguinte e para o descanso que tanto merece. O meu sincero desejo é que viva em paz com a vida, alegre e confiante.